Keila Lopes está lá no Espírito Santo porque temos as imagens do Rio de Janeiro, é isso? Imagens que chegam agora do Rio de Janeiro. O candidato Alexandre Ramagem vota nesse momento lá na capital fluminense, ali registrando o voto. Ele que é o candidato do PL, que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa reta final de campanha eleitoral por lá, destacou muito esse apoio político e nesse momento ali registrando o seu voto, aquela pausa para os fotógrafos, aí o registro da imagem ao vivo, o candidato do PL registrando o seu voto lá na capital fluminense. Havia, Vitor Irajá, aqui ao meu lado, a expectativa de um grande reforço na campanha de Ramagem, da imagem de Jair Bolsonaro. E isso foi intensificado justamente nessa reta final eleitoral por lá. A gente acompanhou também, Carol, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro aplicando bastante da sua disposição à candidatura de Alexandre Ramagem, em detrimento, por exemplo, ao que ocorreu aqui em São Paulo, né? Quando havia uma expectativa de uma participação mais ativa de Bolsonaro na campanha de Ricardo Nunes, a gente viu o ex-presidente preferir exatamente imprimir toda a sua influência nas eleições municipais no Rio de Janeiro. Pessoas próximas à Ramagem, né, integrantes da campanha, inclusive atribuem esse crescimento nos últimos meses, de acordo com as pesquisas eleitorais, à presença de Bolsonaro na campanha, porque vale dizer, o Rio de Janeiro é inclusive o berço eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele começou e estruturou a sua carreira política como deputado. Então, é significativo a gente acompanhar, de fato, essa influência, né, dessas lideranças, como o próprio presidente Lula, por exemplo, em relação à candidatura de Guilherme Boulos. No Rio de Janeiro, né, exatamente nessa estratégia de formação de alianças, ele apoia a reeleição de Eduardo Paes e exatamente numa eleição complicada, né, Carol? Exatamente para Alexandre Ramagem, exatamente pela distância, de acordo com as pesquisas, de Eduardo Paes. Mas a gente acompanhou, de fato, um crescimento significativo do candidato do PL, em detrimento às pesquisas que apontam que Eduardo Paes pode sim, inclusive, se sagrar vitorioso ainda no primeiro turno. Alexandre Ramagem, o primeiro candidato à prefeitura da capital fluminense a registrar o seu voto logo aí no início, na abertura das urnas lá no Rio de Janeiro. Você acompanha o registro ao vivo e aqui na CNN vai ser assim, os candidatos votam e você acompanha aqui com a gente as imagens ao vivo.